Nós vamos falar de segurança alimentar. Segurança alimentar é um tema bastante complexo, que hoje em dia está na pauta da mídia e está na pauta política. Se fala muito em segurança alimentar e há uma certa confusão com relação ao termo segurança alimentar. Então, o nosso objetivo aqui é discutir algumas questões que perpassam o tema da segurança alimentar. É muito comum a gente usar o termo segurança alimentar como um sinônimo de fome. A fome, como vocês podem ver nesse diagrama, é a manifestação mais crítica, mais aguda do problema da segurança alimentar. Mas a segurança alimentar em si, ela abrange uma série de outras questões que vão além da fome. Normalmente há uma certa aderência entre segurança alimentar e pobreza. Mas também a gente observa determinados fenômenos que nós poderíamos imaginar que estariam associados à riqueza, como a obesidade, ligados à questão da pobreza e, portanto, ligados à questão da insegurança alimentar. Na verdade, quando a gente analisa todas as questões ligadas à segurança alimentar, a gente percebe que a fome é uma parte do problema da insegurança alimentar. E a subnutrição também faz parte desta questão mais geral. Ora, quando nós analisamos o que acontece em termos mundiais, há uma diferença entre os vários níveis de insegurança alimentar. Um primeiro nível é o nível da deficiência de micronutrientes. É muito comum observar populações que aparentemente não passam fome, mas têm problema de micronutrientes, anemia, falta de vitaminas e etc. Esse é um problema que atinge 2 bilhões de pessoas em termos mundiais. A subnutrição em si, que é mais conhecida como fome, é o termo utilizado pela FAO, pelos órgãos internacionais, ela hoje está presente em 852 milhões de pessoas. Nós vimos até alguns anos atrás, ela estava em 1 bilhão de pessoas, agora caiu um pouquinho. Se a gente examinar as crianças, por exemplo, subnutridas, com baixo peso, esse é um fenômeno que atinge 146 milhões de pessoas. E a obesidade, o sobrepeso, atinge uma quantidade imensa de pessoas. No caso do Brasil, a nossa última POF mostrou que 50% dos adultos brasileiros têm problema de sobrepeso, sendo que 15% deles são obesos, considerados obesos. Bom, o que a gente pode tirar disso daí, né? De fato, quando nós vamos desenhar políticas, é importante fazer a diferenciação entre pobreza e fome e insegurança alimentar. Às vezes, atacar um problema não resolve o outro problema. Vamos pegar, por exemplo, este gráfico, que faz uma correlação entre desnutrição infantil, que está no eixo da vertical, e pobreza extrema, que está no eixo horizontal. Observa-se que há uma certa correlação. Mas como a gente pode explicar esses pontinhos aqui, que estão um tanto distantes desta reta, né, explicativa? Por exemplo, cada pontinho desses aqui é um país da América Latina. A Guatemala, por exemplo, tem mais de 50% de desnutrição infantil e tem 30% de pobreza extrema. Pode ser comparado à Nicarágua, que tem o mesmo nível de pobreza extrema, mas não tem tanta desnutrição infantil, né? O caso da Guatemala é um caso crítico. Ou se a gente comparar essas duas bolinhas verdes, Brasil e Venezuela, que tem mais ou menos o mesmo nível de pobreza extrema, Brasil um pouco menos, mas a Venezuela tem um nível de desnutrição infantil muito mais elevado. Então é importante não apenas associar as coisas, mas tentar diferenciar fenômeno por fenômeno. Vamos ver um pouco na história como é que isso daí se comportou. Se a gente voltar lá atrás, em 1948, dada a comoção
que causou a Segunda Guerra Mundial, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem. Todos os países assinaram essa declaração. Foi um passo muito importante para a implantação de direitos. Nesta declaração, em primeiro lugar, considera-se que todas as pessoas têm os direitos contidos nessa declaração. Portanto, não é possível focalizar ou discriminar um ou outro grupo. E, em segundo lugar, considerou-se como direito, por exemplo, saúde, bem-estar e especialmente alimentação. A alimentação já foi incluída aí em 1948 como um dos direitos a serem respeitados e protegidos pelo Estado. Esse mesmo direito foi reforçado com o PIDESC, que a gente chama, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto foi assinado por todos os países, foi lançado em 1976 e foi assinado por todos os países, onde se reconhece, mais uma vez, o direito à alimentação como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. E obriga o Estado a proteger todos os seus cidadãos contra o que nós chamamos hoje de fome. Em termos práticos, isso quer dizer que se uma pessoa estiver morrendo de fome ou se falecer em função de problemas de fome, esse cidadão, ou a família desse cidadão, pode processar o Estado. O Estado tem que reconhecer esse direito. Vejam que o reconhecimento desse direito, nós vamos falar mais para frente, se dá em 3 níveis muito importantes. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre segurança alimentar, que foi o termo consagrado na Cúpula Mundial da Alimentação de 1996. Então, até aí, nós estamos falando de direito à alimentação. Em 1996, os países todos reunidos na cúpula decidem firmar uma declaração, a mesma declaração que estabeleceu os objetivos do milênio para a alimentação, de reduzir a fome no mundo pela metade até 2015, mas nessa mesma reunião se definiu a segurança alimentar como um direito da pessoa, ou seja, é um direito individual, não é um direito coletivo, difuso, mas é um direito de cada um, estar a todo momento, ou seja, permanentemente, não se trata de dar uma cesta básica que resolve o problema da pessoa e depois, semana seguinte, ele vai lá e pede outra, né? Mas é a todo momento o acesso físico e econômico aos alimentos suficientes. Portanto, há uma ideia de suficiência, inócuos e nutritivos, e assim por diante, para atender uma vida saudável e ativa. Portanto, estamos falando de alimento bom para o consumo, adequado, segundo os hábitos alimentares locais. Isso é muito importante e vai ser reforçado pelas chamadas 4 dimensões da segurança alimentar. Essas 4 dimensões dão conta de todos os aspectos da segurança alimentar. Ou seja, os países ou as pessoas têm que ter disponibilidade de alimento, precisa se produzir ou importar o alimento suficiente para alimentar toda a população. Segundo ponto, todos têm que ter acesso à alimentação. Então não basta ter a comida se a pessoa não tem recurso, não tem dinheiro, né? Ou não tem acesso físico, como no caso da África, por exemplo, onde você tem conflitos étnicos que impedem o acesso físico de determinados grupos aos alimentos, né? Terceiro ponto, estabilidade. É preciso manter isso daí ao longo do tempo, né? E por último, utilização, ou seja, tem que se garantir a inocuidade deste alimento. Muito bem, em função disso, se estabeleceu 3 níveis de obrigação do Estado. O Estado tem que proteger, respeitar e cumprir o direito à alimentação. Não tem que impedir que grupos possam produzir o seu próprio alimento, que grupos possam ter o acesso ao seu próprio alimento, né? Com base nisso,
cria-se todo um sistema judicial que tenta estabelecer direitos para as pessoas. No caso do Brasil, a nossa história começa com a LOSAN, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, aprovada em 2006. É uma lei que estabelece obrigações para os 3 níveis de governo no sentido de atender as pessoas. Assim como o SUS atende indiscriminadamente todo brasileiro tem direito a chegar num hospital e pedir atendimento, o caso da alimentação também é visto desse jeito, né? A partir da LOSAN, em 2006, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Depois, a Política Nacional de Segurança Alimentar e um Plano Nacional com metas e objetivos até 2015. Bom, qual que é a situação mundial? A situação mundial mostra que ainda estamos, de certa forma, longe de atender os objetivos do milênio, firmados na Cúpula Mundial da Alimentação, em 96, e firmado na Cúpula do Milênio, em 2000. Essas 2 linhas aqui mostram a linha verde, em termos absolutos, o número de pessoas subnutridas no mundo atual e aonde deveríamos chegar em 2015. E a linha vermelha mostra em termos percentuais, em termos de proporção, aonde estamos e como deveríamos chegar em termos de proporção em 2015. Né? Observa-se que, em termos numéricos, ainda estamos um tanto distante daquilo que deveríamos chegar em 2015. Mas em termos proporcionais, que foi, vamos dizer, um artifício encontrado pelos países para não ficarem tão longe da meta que eles mesmos acordaram de chegar em 2015, muito provavelmente nós vamos chegar. Vejam só o que acontece em termos regionais. Algumas regiões cresceram, conseguiram rapidamente diminuir o número de subnutridos. A linha vermelha mostra a situação no início dos anos 90, e a linha amarela mostra a última estimativa que nós temos. Observa-se que houve uma queda praticamente em todas as regiões, com exceção da Ásia Central, da Ásia Ocidental, desculpem. A Ásia Ocidental são os países que estiveram em conflito agora, o Iraque, né? Nós temos agora a Síria. Em todos esses países aumentou o nível de subnutrição, né? Em outros países houve uma queda bastante significativa. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, sudeste da Ásia, onde pega a China conseguiu em 10 anos retirar 200 milhões de pessoas da pobreza e reduzir a subnutrição. Então há um avanço muito grande nessas regiões. Muito bem, mas existem também ameaças. E as ameaças que se colocam agora têm a ver com a alta do preço dos alimentos, que vem ali desde o início da década e que chegou ao seu ápice em 2008. Isso provoca elevação no preço da alimentação e uma série de pessoas passa a ter problema de acesso ao alimento, problema de fome, né? Isso tem reduzido as estimativas de sucesso que nós esperávamos para resolver o problema da segurança alimentar. É preciso, para isso, então, atacar nas 2 frentes. Na frente da oferta, ou seja, melhorar a oferta de alimentos, melhorar estoques, melhorar a questão da produtividade agrícola, e também do lado da demanda, reduzindo barreiras comerciais, reduzindo a competição entre bioenergéticos e alimentos, como acontece em alguns países do mundo. Então é preciso atuar nas 2 frentes. Em função disso, a gente conclui que, vejam que interessante, em primeiro lugar, é impossível analisar a pobreza e tomar a pobreza como base para discutir programas de segurança alimentar. É por esse motivo que políticas que estão baseadas apenas em transferência de renda, como é o caso do Brasil, o Brasil, na verdade, tem um amplo leque de políticas, mas o Brasil tem uma política de transferência de renda, não pode ser único
para combater o problema da insegurança alimentar. A gente tem que trabalhar nas várias dimensões da insegurança. E, além disso, levar em conta que sem crescimento econômico e sem estabilidade, nós não vamos conseguir nunca combater esses aspectos fundamentais da fome no mundo. Obrigado.